Ei você, me diz uma coisa, quantos jogos de luta você acha que estão para serem lançados? Dezenas. Estamos vivendo a terceira onda dos fighting games no mundo, e é um ótimo momento para ser um fã do gênero. Este vídeo é uma continuação de um especial que eu fiz sobre a segunda onda, e como ela quase acabou com os fighting games. E aqui estão os 20 jogos de luta mais promissores e esperados para 2021 e 2022. Será que você conhece todos? Então deixa um like para ajudar e se inscreva aqui no canal para mais. Lembrando que a ordem dos jogos foi escolhida baseada na minha opinião. E opinião é igual boleto para pagar, cada um tem o seu. E claro, tive que deixar vários de fora. Mesmo assim, a lista ficou gigantesca, por isso chamei o grande Ariel do Combo Infinito para me ajudar a apresentar todos. E aí, Ariel, preparado para ser surpreendido? E aí, meu querido Renato, muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte, pelo menos numa fração da história do seu grande canal, cara. E eu tô empolgadaço para ver essa lista dos jogos de luta que vão chegar aí no futuro, principalmente porque muitos deles vão surgir nas minhas lives. Então, sem mais delongas, vamos para essa lista aí. Então bora começar com o número 20, Big Rumble Boxing Creed Champions. Esse jogo, lançado em setembro de 2021, só está na lista para representar todos os jogos do gênero, tipo MMA, boxe, WWE e etc. Pois são muitos e eu não vou colocar todos na lista. Não só por quase não ter público interessado neles no Brasil, como também para dar espaço para mais de games legais. Cá entre nós, na verdade, eu só escolhi ele para representar os outros por ser baseado na sensacional franquia Rock. E é isso. Número 19, Beatdown Dungeons Demon Play. Esse colorido game é feito por um cara chamado Phil Ardash e foi anunciado como uma sequência para o também pouco conhecido Beatdown Dungeons. Segundo o Sr. Ardash, no trailer de revelação, Demon Play tem um ambicioso objetivo de misturar fighting game com JRPG. Cara, é uma mistura muito doida, né? Como ele vai fazer isso, a gente só vai saber em 2022, quando o jogo chegar pra PC. Em 18º lugar, Five Force Fighters. Kaizen Creed é o cara por trás desse jogo. O game é um projeto de financiamento coletivo bem sucedido, alcançando a meta em apenas 3 dias, arrecadando mais de 30 mil dólares. Nele você controla um dos 5 jovens abençoados com poderes elementais que precisam lutar para sobreviver. FFF é um fighting game 2D em pixel art baseado em combos, a ser lançado para PC, Linux e macOS em 24 de agosto de 2022. Número 17, Framemakers. Seguindo a linha de Smash Bros e Brawlhalla, Framemakers é um game que fez muito sucesso no Kickstarter, arrecadando mais de 360 mil dólares em financiamento coletivo. O game é bastante simples, mas tem um motivo. O estúdio Nickelodeon Game quer lançar o jogo para Nintendo Switch, Steam, macOS e Linux. Quem sabe ele também possa levar para os consoles maiores, né, no futuro. Framemakers deve ser lançado em 2022. Você conhece a franquia Asuka 120%? Ela é muito antiga e esteve presente em consoles japoneses do meio pro fim dos anos 90. Só que agora, décadas depois, uma nova versão foi anunciada cheia de novidades, como modo história e novos personagens. O mais impressionante de tudo é que essa nova versão será lançada para Nintendo Switch, PC e Mega Drive. Sim, isso mesmo que você ouviu, o Mega Drive. E esse novo Asuka 120% também terá uma versão com gráficos atuais. São dois projetos pelo preço de um. O estúdio Saizensen ainda não tem um nome oficial ao projeto, nem grande equipe, nem data de lançamento, nem plataformas e nem muita informação sobre. Só vontade mesmo de reviver essa franquia um tanto quanto obscura. 15, Rubber Bandits. Quem é da antiga e passou pelo Dreamcast, né, lembra do clássico Power Stone da Capcom e sabe o quanto divertido esse jogo era. Rubber Bandits tenta seguir a mesma pegada menos séria, com lutas das mais diversas possíveis, com temática de assalto a banco e um tom mais puxado pro humor. O jogo é feito pela Flashbulb e ainda não tem data para ser lançado e nem muitas informações. A gente apenas sabe que ele vai chegar para Steam. Feito pela Next para PC e celulares, Metal Revolution está em fase beta oficialmente, mas é aquela beta que está tudo pronto, jogável, sabe como é que é, né? Ele é provavelmente um dos jogos de luta para smartphone mais populares do mundo, mas aqui no Brasil a empresa que cuida, ao invés de olhar para os canais de fighting game, preferiu botar grandes quantidades de dinheiro em canais nada a ver com jogos de luta, como uns de corrida de GTA V e games retrô de console. E pro resto dos canais ofereceu uma parceria com pagamento em brinde dentro do jogo. Eu sei que tem muita gente por aqui que joga, e o game tem várias coisas interessantes, mas Metal Revolution poderia ser muito mais popular se caso se importasse mais com a comunidade de jogos de luta. Tanto que eu entrei em contato com o pessoal de marketing da empresa, mostrando números, impactos, eventos e até canais legais da FGC para investirem no Brasil, e eles ignoraram. Então é o que tem para hoje. Próximo. Número 13, Nickelodeon All-Star Brawl, um jogo completamente inesperado que está sendo feito pela Ludosity em parceria com a Fairplay Labs.
All Star Brawl é um fighting game em plataforma, bastante parecido com Smash Bros, e que vai trazer vários personagens clássicos de várias eras diferentes do canal infantil Nickelodeon, lutando entre si, utilizando mecânicas de jogos de luta mais tradicionais. Para quem viveu alguma das épocas dos desenhos, é um prato cheio de diversão e bizarrice. Será lançado no dia 5 de outubro de 2021, ou seja, já tá quase aí, vai chegar para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e também no PC via Steam. Em 12º, o Phantom Break Omnia vem pra alegria dos fãs de waifus. Isso é legal porque isso constata que os anime fighters não param de crescer e expandir. Omnia é a nova versão de Phantom Break de 2013 e chega com muitas melhorias. Gráficos em sprite, cenários em 3D e personagens do anime Steins Gate e do game Chaos Hit. O jogo está sendo feito pela Rocket Panda para Nintendo Switch, PS4, Steam e Xbox One e tem janela de lançamento para 2022. Na 11ª posição da lista temos Varvarium, mais um jogo que vai misturar aí o que é o RPG clássico com um jogo de luta, ou um jogo de arena. E se você curte esse tipo de jogo, talvez esse daqui seja pra você. Varvarium mistura uma temática de combate medieval, estilo Chivalry, com gráficos de anime e uma jogabilidade que lembra muito alguns jogos em 3D. Ele parece um World of Warcraft de luta. Ele está sendo feito por uma pequena produtora indie chamada Polygonomicon e foi anunciado para algum momento de 2022, inicialmente apenas para PC. Inclusive o PC tá ficando cheio de jogos para 2022 focados em luta, hein? Na 10ª posição, você conhece Die by the Blade? Começo da vida dos jogos de luta 3D no PlayStation, um dos games que mais se destacou foi Bushido Blade, um jogo onde errar provavelmente te causava um game over. Die by the Blade segue a mesma linha, é hit kill. Pra quem quer treinar neutro e futsi, esse jogo pode ser perfeito. Ele está sendo produzido pela Triple Hill e sendo financiado através de Kickstarter. Apesar de ainda não ter data de lançamento, ele conta com um canal no YouTube bastante movimentado mostrando a produção do jogo, onde os produtores apresentam as novidades sempre com muito bom humor. E isso é legal pra caramba. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. A 9ª posição da lista é um dos que eu mais tô aguardando e eu acho que você que tá assistindo esse vídeo também. Dragon Ball abriu as portas para esse estilo de jogo de luta no estilo anime e desde então a gente viu vários jogos do tipo sendo lançados, como os de One Punch Man, Kill la Kill e My Hero Academia. O jogo de luta de Demon Slayer chega no dia 13 de outubro de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X e S, sendo desenvolvido pela CyberConnect, a mesma da franquia Naruto Ninja Storm Generations e suas versões. A grande diferença aqui é que esse jogo não será publicado pela Bandai Namco, né? Mas sim pela Animeplex e pela Sega. O número 8 é um jogo que vem acompanhando de perto, chamado Blazing Strike, que vem para aquecer o coração de jogadores de games de luta antigos que curtiam Rage of the Dragon, Double Dragon e, claro, jogos como The King of Fighter e Street Fighter. O jogo é todo feito em pixel art, o 2D raiz, e tem cenários que remetem bastante aos beat'em up dos anos 90. O game da Hairbridge teve uma campanha fracassada de financiamento coletivo que não arrecadou nem um terço da meta, mas a equipe não desistiu e resolveu continuar na luta, sendo reconhecidos por isso. Em 2021, o estúdio fechou um contrato com a Axis, que não é a mesma que faz Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ, que a Arc System Works é outra empresa que inclusive tem relação com o Under Night in Birth. Para publicar então Blazing Strike, a Axis fez essa parceria com a Hairbridge. Em 2022, o jogo vai ser lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Steam. Em 7º lugar, Pocket Bravery. O Pocket Bravery é um jogo 2D em pixel art feito pelo Anderson Halfeld, o John Sattler e os caras da Statera Studio. Ele é um jogo de luta feito no Brasil, que vem ganhando bastante força lá fora também, tendo grandes nomes do cenário competitivo se interessando nele, como o maior campeão da história da EVO, Justin Wong. O game é realmente sensacional e os caras estão na luta para lançar em 2022 completo para PC e outras plataformas a serem anunciadas aí. Todo o desenvolvimento está sendo comunicado de forma transparente e com bastante interação com os fãs. Inclusive em outubro, eu mesmo estarei com Dio Rod narrando e comentando um campeonato Invitational de Pocket Bravery lá na Twitch com um monte de gente legal competindo, como o Eterno Ninja, o Yori Zord, o J Novaes, o FT Knight, o Pai Geek Jacob. Tem muita gente, eu vou acabar esquecendo alguém. Então eu quero te ver lá no primeiro campeonato de Pocket Bravery. Para mais informações tem um link aí na descrição. O número 6 é Hellish Quart, um game de simulador de duelos de espada no melhor estilo medieval. O jogo se passa em algum lugar do século 17 e conta com lutadores tártaros, otomanos, cavaleiros suecos, mosqueteiros franceses e muito mais, todos modelados de acordo com suas etnias na época. A Kobold está produzindo e ele já o disponibilizou em acesso antecipado na Steam. Ainda não há prazo para o lançamento da versão final ou se chegará em mais plataformas, mas mensalmente é lançado um vídeo com as atualizações do desenvolvimento e o que vem por aí. E antes de anunciar o top 5 jogos de luta mais esperados de 2021 e 2022, vale lembrar que Street Fighter 6, Mortal Kombat 12, Injustice
Injustice 3 ou Tekken 8 não estão na lista, pois ainda não foram anunciados oficialmente. A gente sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então pode botar eles na listinha do seu coração. Eu também não botei o Trajes Fatais porque, né? Bom, mas se você gosta de jogos de luta, se inscreva aqui no canal para saber tudo sobre o gênero. E se puder, considere ser membro do canal, a partir de apenas R$2 por mês. Mas se não puder, não tem problema, só deixa um curtir aí ou ajude a divulgar mesmo, que já ajuda pacas. Tamo junto. O número 5 é outro jogo muito querido que eu venho acompanhando de perto, inclusive já fiz amizade até com o criador da franquia, que é o Corey Upch, e o criador da franquia é o Jesse Wright. Converso com o cara pelo Twitter direto. Ainda não tem data para lançamento desse game, mas com desenvolvimento bastante elogiado, o Corey Upch já tem investidor, publisher e bastante atenção, inclusive a minha. Além dos belos gráficos, ele terá uma mecânica própria, onde você não poderá ficar utilizando os mesmos golpes nos combos sem parar, tendo que esperá-los recarregar para poder utilizá-los novamente, aumentando em muito o nível tático e a profundidade do gameplay. O jogo foi anunciado para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, e pelo menos no começo estava sendo desenvolvido por apenas 2 pessoas, mas com a chegada do investimento e da publisher, a equipe provavelmente vai aumentar, e ela tem uma pegada assim, o jogo tem uma cara meio que jogos da NetherRealm. Em quarto lugar, Melt Blood Type Lumina, uma das mais antigas séries de anime fighter, retorna em 30 de setembro de 2021 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam, tendo nada menos que a SEGA como publisher. Além disso, a Type Moon contou com um reforço na produção do game. Yoshinori Ono, famoso produtor ex-Capcom, responsável por games de muito sucesso como Street Fighter 4, se juntou à equipe na fase final da produção. Melt Blood Type Lumina melhora todos os aspectos possíveis em relação ao último jogo da franquia. Ele deve aproveitar que a franquia Tsukihime, na qual foi baseado, foi reiniciada, para também se reinventar, comemorando em 2022 20 anos de muitas lutas frenéticas. Número 3, DNF Duel. Nem só de Guilty Gear e BlazBlue vive a Arc System Works. A empresa fez Dragon Ball FighterZ com gráficos de cair o queixo e anunciou um novo jogo de luta no mesmo nível de excelência visual, só que com o diferencial de ser o primeiro após o novo código de rede do Strive, ou seja, pode acertar onde a Arc System não foi tão bem em Granblue Fantasy Versus. O jogo é baseado em um game oriental de ação chamado Dungeon Fighters Online e é feito em parceria com H-Light, a mesma que fez nada mais, nada menos que Marvel vs Capcom 3 em parceria com a própria Capcom. Mais informações devem ser divulgadas a qualquer momento. Em segundo lugar, Project L. Esse não é o nome oficial, não tem data, não tem quase nada sobre o jogo, mas é de longe um dos mais esperados de todos. Project L é o jogo de luta anunciado pela Riot Games em 2019 e feito pelos diretores da EVO, o maior campeonato de jogos de luta do mundo. O estúdio deles, o Radiant, é responsável pela criação de um dos melhores códigos de rede do mundo, o GGPO, ou seja, o jogo provavelmente está em boas mãos. A equipe prometeu novidades para o fim de 2021 apenas, mas em abril eles já estavam em testes públicos, o que indica que o jogo já está em estado avançado de desenvolvimento. O lançamento de Project L é muito esperado pelos fãs de jogos de luta, não só por ser um game baseado em League of Legends, mas pela Riot investir pesado na divulgação e no competitivo de seus games, visto que ela fez com o próprio LoL e o Valorant. Mas é preciso lembrar também que nem todos os games dela recebem a mesma atenção. É só se ligar que ela já lançou 6 jogos diferentes até então, mas nem todos são tão conhecidos assim. Então é preciso aguardar para saber como será o tratamento de Project L. Por outro lado, o jogo provavelmente deve revolucionar os jogos de luta. O perfil do novo projeto da Riot Games já pode ser encontrado em um sistema de games de criptomoedas, como o famoso Bitcoin, o que indica que ele deve estar relacionado a isso, seja por modelo de NFT, com venda de skins e itens, ou por ganhos diretos, como Axie Infinity e vários outros jogos que estão fazendo isso atualmente. Na real, isso é um assunto complexo e que merece um vídeo só sobre isso para ser explicado melhor. Então vamos pro primeiro lugar, né? Número 1. Peraí, o que é isso aqui, Renato? Não, cara, talvez esse aqui não seja meu número 1, cara. Mentira! KOF 15, The King of Fighters 15. O primeiro lugar tava fácil de descobrir, né, galera? The King of Fighters é uma das franquias de jogos de luta mais antigas e populares do Brasil, e desde o anúncio do KOF 15 em 2019, os fãs estão esperando muito por esse jogo. O game está programado pela SNK para ser lançado no dia 17 de fevereiro de 2021, simultaneamente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Steam, e deve trazer um novo capítulo da nova saga da franquia com o herói Shun Wei e todos os outros protagonistas anteriores de The King of
Fighters juntos. KOF 15 também traz de volta personagens icônicos da série como Shizuru e o trio Orochi, composto por Yashiro, Charme e Chris. Apesar do tradicional reaproveitamento de animações, o jogo roda em um novo e melhor motor gráfico, a Unreal Engine 4, melhorando em muito o visual, um dos pontos mais criticados do The King of Fighters 14. Porém, uma das melhores coisas do jogo anterior retorna ainda mais aprimorado. A quantidade de conteúdo offline aumentou substancialmente. Além disso, o jogo terá rollback netcode para uma melhor conexão online, mostrando que a SNK ouviu o pedido dos fãs por isso. E aí, quais jogos você não conhecia que mais chamaram a atenção? E quais você mais está empolgado pra ver? Me fala aí nos comentários, eu quero saber. E se inscreve aqui, cara. E se puder, deixa um curtir pra apoiar também, é importante pra caramba. Muito obrigado ao Andros por me ajudar na pesquisa e ao Ariel por me ajudar nessa apresentação. Sou muito fã do teu trabalho, mano. Tamo junto. Valeu mais uma vez, Renato, pelo convite. Muito obrigado por me deixar fazer parte desse vídeo maravilhoso. E quem quiser encontrar aí o conteúdo que a gente cria no Combo Infinito, você pode ir até o nosso canal principal, que é o Combo Infinito, ou o Gameplays Combo Infinito, também aqui no YouTube, que é focado em gameplays. E nossas lives diárias acontecem com muitos jogos de luta lá no Facebook Gaming, que você pode encontrar no fb.gg/Combo Infinito. Valeu! Boa! E se você chegou até aqui, eu vou te recomendar esse vídeo especial sobre o problemão que rolou na segunda grande onda dos jogos de luta. Mas se você já tiver visto, eu te recomendo então esse aqui que é maneiro, pacas. Assiste aí, vale a pena. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!